Olá, meus irmãos. Eu quero comentar com vocês uma coisa que aconteceu hoje comigo. Eu não sei se eu posso dizer que foi uma revelação, provavelmente não. Eu diria uma epifania, será uma clareza espiritual que Deus resolveu me dar hoje no momento de oração. Foi bem atípico, então eu acho importante compartilhar. É o seguinte, eu saí para caminhar hoje cedo e quis aproveitar o momento para orar, né? Para falar com Deus. E quando eu comecei a pensar no que eu precisava conversar com Deus para que esse momento de oração fosse o mais sincero possível, eu encontrei uma dificuldade enorme em expressar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu precisava falar com Deus. E aí comecei a questionar, né, como, se dentro da minha cabeça eu não encontrava palavras para poder explicar aquilo que era super confuso, o que eu estava pensando e sentindo, e aquela ajuda que eu precisava de Deus. E eu já aí eu aproveitei o momento e já falei logo para Deus com sinceridade. Tá vendo? Como é difícil fazer uma oração. E o Senhor está dentro de mim, está dentro do meu coração, o seu Espírito mora em mim, e me conhece melhor do que eu mesmo. Na verdade, era o Senhor que tinha que me dar palavras para eu poder te explicar. E aí começou a não fazer sentido, sabe? Aquele momento de oração. Mas aí eu já disse assim, bom, resumindo, eu estava falando desse jeito com Deus. Resumindo, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo no meu coração, sabe a dificuldade que eu estou tendo de expressar. Então me ajuda aqui. O final de tudo era que se o Senhor me ajudasse a entender o seu caminho, a entender a sua didática, a sua dinâmica de ensino, me mostrasse o que o Senhor quer comigo, ia ficar muito mais fácil. Talvez eu ofereceria menos resistência, né, no processo. Se o Senhor me mostrasse, olha filho, eu quero te ensinar tal coisa através dessa luta, dessa dificuldade. Eu não estou passando nenhuma luta, mas é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Se a gente entendesse, meu argumento para Deus foi esse. Se a gente entendesse o que o Senhor queria no final, se o Senhor me mostrasse o resultado, a intenção do Senhor, se eu entendesse os seus caminhos, eu poderia colaborar melhor, sabe? Eu poderia oferecer menos resistência diante de alguma dificuldade ou diante dessa dinâmica, dessa didática, sabe? Dessa psicologia, sei lá, que Deus usa para me ensinar. E aí naquele momento eu tive uma resposta da parte do Espírito Santo, quase como que uma pergunta, sabe? Uma retórica. E Deus me fez ver uma dinâmica de ensino que eu tenho para os meus alunos na área da música. Eu gosto muito quando o Espírito Santo me ensina coisas espirituais através dos mesmos processos que eu uso para ensinar a música. E eu quero contar para vocês aqui só um pouquinho. Não sei se vocês vão entender, porque é um assunto musical, talvez você não é músico, mas resumindo, todo acorde musical, toda nota que você faz, todo acorde, né, que você faz, seja no teclado ou seja no violão, ela é feita de 3 notas. E a gente chama isso de tríade, a tônica, a terça e a quinta justa. Quem é músico sabe o que eu estou falando. E quando você vai ensinar como desenvolver e como encontrar essa tríade de cada acorde, você passa uma espécie de fórmula, tá? E aí você ensina o aluno a encontrar a terça e a quinta justa de cada acorde. E esse processo de usar essa fórmula na escala musical faz com que o aluno aprenda a necessidade e os intervalos, os graus, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Mas é possível, gente, simplesmente trazer um papel com as 3 notas que formam cada acorde, pronto, e entregar para o aluno e falar, decora, meu filho, o que eu quero é que você aprenda que todo acorde é composto por 3 notas, ponto final. Decora aí, igual uma tabuada. Mas se eu fizer isso, eu roubaria do aluno o processo de aprender intervalos e graus através daquela fórmula, aquela matemática que dá um pouquinho mais de trabalho, faz o aluno dar um monte de volta, mas no processo ele aprende o intervalo e os graus. E com isso Deus bateu de leve na minha cara, me lembrando que, como Ele conhece o amanhã e Ele sabe do que eu preciso. Gente, Deus sabe o que você precisa. Tá? Deus sabe qual o processo exato que vai permitir que você passe
para que no final você aprenda aquilo, você aprenda o que é necessário, entendeu? Você cresça no caminho, você adquira maturidade. E nada melhor do que o processo espiritual que Deus permite ou promove na sua vida para que você aprenda a crescer de modo espiritual e ganhe maturidade, né? E eu quero encerrar aqui lendo para vocês o que Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 15 e 16, olha só. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Beleza? Fica aí essa reflexão rápida, só para você entender que nem todo processo que acontece na sua vida é para destruir, tá? Às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, para que essas pessoas adquiram maturidade. E Deus não pode tirar você desse processo, senão você não cresce. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.